Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, a gente vai publicar um videozito assuntando sobre os natais de antigamente, né, pessoal? Voltando às origens, e também vai estar assuntando sobre o cachorro, né, pessoal? O melhor amigo do homem, né? Então, hoje é o Dia Internacional da Ressaca, né, pessoal? 26 de dezembro é o dia da ressaca, né? Tá bem quente aqui, né, pessoal? Mas a sorte que vem umas chuvas buenas, né? Umas garoas boas. Com sol, mas vem igual, né? Então os natais de antigamente, né, pessoal, eram diferentes de hoje, né? Eram os natais de simples, né, pessoal? A gente foi criado na maneira simples e campeira, né? Mas era o tempo do sacrifício. A gente diz a geração de ouro, né, pessoal? Que era tudo com mais dificuldade. Às vezes famílias grandes, né? Com 9, 12 pessoas na família, né? Então tirava o sustento da própria, né, da propriedade ali, né, pessoal? Mas a gente era feliz, né, pessoal? Eram os natais muito bons, né? Diferentes de hoje, né, pessoal? Era outros tempos. Mas em bastante partes eram melhores. Principalmente as crianças, né? Era outra educação. Então a gente foi criado num sistema assim, né? Chegava perto do Natal. Depois a gente vai estar mostrando passo a passo ali, né, pessoal? Ontem eu achei um saco de rede de cebola, que era o refrigerador de antigamente, né, pessoal? Não tinha geladeira, né? Nem luz elétrica. A gente nem sonhava com internet, muito menos celular, né? O máximo que tinha um radiozito a pilha. Então quando chegava perto da época do Natal, não existia panetone também, né, pessoal? Mas tinha as cucas, né? Os doces de batata doce, ambrosia, nunca faltava, né? As figadas. Quem é desse tempo aí vai se lembrar. E sempre abatia um leitão, uma pururuca, uma ovelha, né, pessoal? Então a carne era fartura, né? Então a gente piá, né, pessoal, sempre acreditando que 25 de Natal, o nascimento de Jesus Cristo, o menino Jesus, né? O guri campeiro não tinha essa história de Noel, né? Quando a gente foi pro primário, pro colégio, começaram a falar de Noel, nós dizíamos que era mentira, que o Noel era o nosso pai e a nossa mãe. Aí as professoras perguntavam por quê. Não, Natal é o nascimento de Cristo. Mas faz parte do Noel, né, pessoal? Mas a gente sempre acreditou nisso aí, né? E quando chegava depois da meia-noite, a gente ficava até a meia-noite caçando vagalume, né, pessoal? Os pirilampos, brincando, guri, até chegar a meia-noite. À meia-noite cada um tinha um presente. E para ganhar o presente tinha que gritar, né? Viva! Nasceu Jesus! Nasceu o menino Jesus! Aí ganhava o presente, o abraço da mãe. As gurias geralmente era boneca, né? E os guris eram as bolas que vinham, né, pessoal, para jogar bola de futebol. Mas umas bolas que no outro dia já estava furada, né? A gurizada era medonha no campo, né? E as bonecas perdendo perna, braço. Os guris ganhavam às vezes também um chinelinho de dedo, né? Ou algum caminhãozinho, né? Que perdia a roda seguida. Mas aquilo era mais festividade, assim, né, pessoal? Era muito bom, né? Era simples e campeiro mesmo, né, pessoal? Era outros tempos, né? E a gente passava feliz, né? Os vizinhos, se visitava, os compadres. Né? A gente não tinha luz, né, pessoal? Era lampião, né? Candeeiro. Também não tinha água, tinha que puxar água de pipa, né? Trazer água das barragens, dos açudes. Mas era bom, né, pessoal? Era outros tempos. Né? Tudo mudou, né, pessoal? É claro, agora o modernismo tomou conta, avançou, né? Então, beneficiou, né, pessoal? Para pesquisa, para estudos, é muito melhor hoje em dia. E falando dos cães, né, pessoal, do cachorro é melhor amigo do homem, né? E né, pessoal? Só que nem todo homem é o melhor amigo do cachorro, né? A gente vê muito maus tratos, né, pessoal? E geralmente os natais, para que tanto foguete, fogos, né, pessoal? Para que tanta, né, barulho? Os animais sofrem com isso aí, né, pessoal? Às vezes tem gente que diz que acha que é frescura isso aí dos cachorros, mas eles sentem, né, pessoal? Eu duvido alguém que goste mais de cachorro do que eu. Pode gostar ao mesmo nível, mas mais do que eu, não. Eu nasci, ganhei um Cusco, o Cusco morreu, eu tinha 15 anos de idade, o Rex. Então eu me acostumei e nasci com cachorro. E já tive vários, inúmeros cachorros. E a hora mais derradeira é a hora de enterrar o animal. É sepultar o animal que viveu o tempo com a gente não quer acreditar. Porque é como se fosse um familiar da gente, e né, pessoal? O cachorro, ele tem o olfato mais aguçado que o nosso, 5 vezes mais. Eu acho que é até mais. Ele tem a audição mais aguçada que a nossa.
5 vezes mais, eu acho que até mais. E o cachorro enxerga muito além de nós. O animal, o cachorro, ele enxerga coisas ocultas que o homem não vê. E ele é amigo fiel, né, pessoal? Só não fala, mas o cachorro é amigo fiel até o final. Mas até a gente vê que tem muitos cachorros aí que os donos abandonam, né, pessoal, vão embora, os animais morrem de saudade, maus tratos, cachorro atado com comida e água, só. Mas o cachorro tem que ter espaço, ele tem que passear, ele tem que ter pet, tosa, ele tem que ter um assistente veterinário, né, desverminando de vez em vez, examinando o animal, ele tem que passear, né, pessoal? Assim esses animais na periferia, né, cachorros de rua. Isso é um crime, né, pessoal? Tem lei, tem código penal para isso, né? A pessoa que larga um cachorro, ela está sujeita a multas, né? Pela lei. Não se larga cachorro, tem que denunciar quem larga cachorro na rua, né, pessoal? Zoonose traz doenças, esses animais criam transtornos, né? Porque o cachorro não tem culpa, né, pessoal? Ele segue que o outro façam, que nem crianças, juntos, né? Um pega o sentido da outra e sai atrás de carro, derruba o ciclista, motociclista. Quantos acidentes se deu por causa de cachorro de rua, né? Quantas crianças que tiveram que amputar perna, braço, outras vieram até a óbito. Muitos acidentes de carro por desviar cachorro. E cavalo também, né, pessoal? Então, nos países de primeiro mundo, a gente vê que as prefeituras, né, os órgãos públicos, eles têm que criar um ambiente, 1 hectare e meio, longe da última casa da cidade, no mínimo a 1 quilômetro, derivado aos transtornos. A lei do silêncio que existe também, né, pessoal, em código, né? Por isso, é crime sonoro, né, pessoal? Pessoas idosas, pessoas doentes que às vezes querem dormir, pessoa que tem que trabalhar, não consegue, derivado aos latidos dos cães. Então o cão não foi nascido para estar nas ruas, né, pessoal? Já mandar também um forte abraço aos pessoal das ONGs, né, pelo trabalho. Se não fosse as ONGs, esses animais também morreriam pela metade, né? As ONGs dão o tratamento, a comida, dão assistência, água, né? Mas não tem como evitar os acidentes, né, pessoal? Então isso aí fica a parte de quem dos órgãos públicos tinha que ter um espaço, né? Geraria até emprego, tinha que ter cuidadores, tratadores, médicos veterinários, cuidando, pessoas para sair, para fazer a limpeza onde esses animais estão, né, pessoal? Depois vem e faz a adoção ali, naquele ambiente separado do perímetro urbano. É lei isso aí, né, pessoal? Então a gente quer ver os animais sadios, com vida. A gente vê uns cachorros bonitos, às vezes, que vão durar pouco por acidente, né, pessoal? Eles morrem mais cedo, os animais. Uns sem as pernas, outros sem olho. É triste isso aí, né, pessoal? Então também um grande compositor, um grande artista, Zezé de Camargo, né, pessoal? E um baita coração, né? Um cidadão que tem uma estância em uma fazenda e abatia gado, né? Gado de corte, boi. E ele disse que na fazenda dele não ia ter mais morte de bicho. E ele gosta de cachorro assim como a gente gosta. Então ele começou a adotar os cães de rua. Tem mais de 60 cachorros na fazenda dele, sem olho, sem perna, sem braço. E ele dá todo tratamento, toda assistência para o animal ali. Por quê? Porque ele ama os cachorros. Ele tem paixão pelos cachorros como a gente tem. Então várias pessoas que gostam podem fazer isso aí, né? Mas tirar da via pública, né? Tirar o animal, dar o que o animal precisa, né, pessoal? Então a gente diz, né? O cachorro é o melhor amigo do homem? É. Mas nem todo homem é o melhor amigo do cachorro. Então é crime ter cachorro solto. Quem larga cachorro é crime, pessoal, né? Tem que cuidar os animais, assim como o cavalo solto, né? Evita, muitos acidentes acontecem derivados desses animais, né, pessoal, solto. Então era isso aí, né, pessoal? Mas a lida é essa, né? Então vamos ali mostrar pro pessoal como é que a gente fazia a nossa geladeira nos natais antigos, né, pessoal? A gente se virava como podia, né? Então a geladeira, voltando às origens, né, pessoal? A única coisa para refrescar que tinha era o poço artesiano, a cacimba, né, pessoal? A vertente de água. Então esses sacos que vinha cebola, né? O pessoal do campo sempre foi de fazer os ranchos, de armazenar, né, pessoal? Então eu comprava os sacos de batata, sacos de cebola. E os de cebola eram assim, furadinhos, né, de rede. Então aqui o meu pai colocava, né, pessoal? 3 garrafas de cerveja. Geralmente ele gostava da nortenha, que vem aí dos castilhanos, né? Meu pai gostava muito do vinho, mas o vinho é bebida de inverno. Então, pro Natal ele gostava da cerveja e chopp. E a minha mãe cerveja preta. Então sempre botava ali, né, pessoal, umas 4, 5 garrafas de cerveja para dentro. Atava a boca do saco com uma piola, uma corda. E mergulhava pro fundo do poço, no dia 24. Bem lá no fundo, né, pessoal? Então lá no fundo a água fica gelada, né? E no outro dia puxava, vinha gelado.
E para nós, né, para os piá, colocava-se o brotinho, né, pessoal? Era a única bebida que tinha antigamente. O brotinho parecia um xarope, mas era coisa bem boa nas garrafinhas pequenas, né, pessoal? Quem é dessa época aí vai se lembrar. Uns refri à base de limão, que era o minuano limão, né, pessoal? Ou só da limonada. Largava pro fundo do poço ali, era a nossa geladeira, né, pessoal? Não tinha eletricidade na época, né? Aí puxava dali, então a gente ficava numa felicidade de chegar essa época do Natal, né, pessoal? A gente gostava, né? Era diferente, né, pessoal? Era diferente, mas a gente já sabia que o Natal, né, era o nascimento do menino Jesus. Então a gente ficava alegre, ganhava aquele presente, né? Mais simbólico, porque durava pouco, né, pessoal? Não tinha como comprar muita coisa da cidade. Então era tudo feito ali, né? No rural, né? No simples e campeiro. Eram os natais simples, né? De famílias humildes e campeiro, né, pessoal? Sempre com fartura, né? Aí tinha a cuca, né? Os doces de figo que faziam, né, pessoal? As figadas, né? As goiabadas, doce de batata, o queijo. Isso aí sempre teve, né, pessoal? Sempre foi a fartura, né? E o porco também, né? Um leitãozinho, a pururuca sempre tinha, né, pessoal? Porque antigamente os porcos valiam muito, né, pessoal? Além de ser o símbolo de fartura até hoje, né? Os porcos antigamente, uma manada de porco aí muito italiano, né? Muito imigrante que veio, né, pessoal? Também como os alemães e poloneses. Compraram extensão de terras e sítios por trocas de porco, de leitão. Valia muito na época, né, pessoal? Como a mula também valia no tempo dos tropeiros, dos muleiros, né? A mula tinha uma grande valia na época, né, pessoal? Que era o único meio de transporte do gaúcho, né? E dos tropeiros, para ir até Sorocaba, em São Paulo. Não tinha rodovias, caminhões e nem trens, né, pessoal, na época. Então a gente tem que dar valor, né, pessoal, para os nossos antecedentes, né? Para esses homens campeiros, tropeiros, esses imigrantes também, né, pessoal? Passar o que passaram para fazer o nosso Rio Grande crescer, né? Pessoal que criava sem ter ferramentas, né? Sem ter... Não tinha eletricidade, né, pessoal? Imagina, né? Fazer os monjolos, moinhos. Então a gente tem que dar valor, né, pessoal? Os nossos ancestrais, que são pessoas que passaram trabalho, né? Muito trabalho, né, pessoal? As doenças que não tinha cura na época, para deixar, né? Um legado pra gente, né, pessoal? E um exemplo de trabalho, que eram trabalhadores, muito trabalhadores, né? Então, né, pessoal, aqui vem umas garoas e abre um sol, né? O gaúcho chama de mormaço, né, pessoal? Bem quente, né? Vou aproveitar a folga, né, pessoal? Colhei aqui uns tomatitos cereja. Tomate cereja tem 3 pés aqui, né, pessoal? Mas eles vêm para cima da parreira aqui, né? E os pepinos também, tá começando a dar flor. Então sobe tudo pro giral aqui, né? Então o giral aqui tem que ser bem forte, né, pessoal? Ele dá uva, né? Tem 3 pés de uvas. Tem uma rosé Niagara muito boa, né, pessoal? Tem uma branca também, Niagara. E uma pretinha francesa. Então a gente colhe uva na época de colher a uva, né? E os tomatinhos cereja na época do tomate, né, pessoal? Mas também já tá nascendo bastante flor de pepino. E também abóboras, dá também tudo, né? Então esses legumes que gostam assim, né, pessoal, que são de origem trepadeiras, tem que ter tutores bem fortes, né, para aguentar. Mas é bem bueno, né, pessoal? Tá dando bastante tomatinho. Agora eles começam a dar de cacho, assim, né, pessoal? Cereja é muito bom para fazer molho, né, para usar nas pizzas, para decorar pratos também. É muito bom a saladita de tomate. Os pepinos também estão começando a abrir flor, né, pessoal? Tem pepino de conserva, pepino salada. Pepino caipira que chamam, né? Então, inúmeras variedades, né, pessoal? De legumes e plantas que gostam desse clima, assim, né? Quente e úmido, né? Que tá toda hora garoando e chovendo e já de repente abre o sol. Isso aí é bom para que as abelhas vêm com força também, os insetos vêm fazer a polinização, né? As abóboras tudo florindo também, né, pessoal? Nascendo abóbora tem árvore. Elas vão subindo para cima das árvores, é onde dá as abóboras maiores, é nas árvores. E foi um ano muito bom para as uvas, né, pessoal? Fez frio intenso, né? E agora esses calor assim, já tá querendo madurar. Vamos ter que pegar e aplicar um fungicida aqui caseiro, né, pessoal? Para correr um pouco das mosquinhas, que esse calor também, esses mormaços traz muitas mosquinhas, né? Das moscas que vem derivado
Os fungos geralmente vêm das moscas, né? Então a gente abate elas tudo com produto natural, né, pessoal? Tudo no orgânico. Nada de veneno. Então é mais ou menos desse jeito, né, pessoal? Era isso o videozito de hoje. Então um forte abraço aí aos amigos, até o próximo vídeo. E é isso aí, né, pessoal? Vamos cuidar dos nossos cães, dos nossos cachorros, né? Que eles são nossos amigos, né, pessoal? E tem tão pouco tempo, né, de vida com a gente, né? Então a gente tem que tratar eles, né, com respeito, com carinho, né, pessoal? Passear com eles, né? Levar o médico veterinário de quando em vez para ver o que o animal precisa. Eles têm pouco tempo de vida com a gente, mas são parte da família da gente, né? Então vamos cuidar dos nossos cachorros, né, pessoal? Então deixe seu positivo aí, seu like, para fortificar o canal. Compartilhe com os amigos. Ative ali no sincero, né, pessoal? No sininho das notificações. Que apertando ali no sininho ali, né, pessoal? Em todas. Receberá automaticamente os vídeos editados no canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E fiquem todos com Deus.